Vocês percebem que muitas pessoas não estão conseguindo ouvir a voz do Criador simplesmente porque elas acabam deixando o medo e a ansiedade tomar conta? Vocês pararam para perceber já que Deus, ele entenda, Deus ele fala com todo mundo. Deus ele tá o tempo inteiro tentando falar com você. Só que você não consegue discernir a voz dele porque você deixa o medo dominar você. Você deixa o medo, a ansiedade, a angústia, a preocupação. E entenda que o medo, todos esses sentimentos negativos não vêm de Deus. Porque Deus, ele é paz. Deus é paz, é harmonia, é alegria. Entende? Então, quando você não deixa Deus falar com você, você automaticamente não consegue sair do lugar. Você não consegue se posicionar se você não deixa Deus falar com você, você não coloca Deus em primeiro lugar no seu dia. Não tem como você avançar, não tem como você se posicionar naquilo que ele tem para você. Porque você deixou o medo de te dominar. E Deus não quer que você faça isso, Deus quer que você confie nele de todo o seu coração. E o motivo disso, de muitas pessoas não conseguir ouvir a Deus, é simplesmente porque muitas pessoas, como eu também, já agi dessa forma também, que é o quê? É pensar que Deus vai usar uma forma estrondosa para falar comigo. Mas não. Deus vai usar o simples. Deus pode usar um canal no YouTube para falar com você. Pois não pense que você entrou nesse vídeo por acaso, como já diz na palavra de Deus, não existe acaso. Entende? Deus falou isso comigo também, pessoal. Essa palavra que eu estou entregando para vocês é tanto para vocês como para mim também. Serve para mim também. Que é o quê? Sempre reconhecer que eu não devo deixar o medo me governar. Porque o medo trava, o medo ele te trava, a ansiedade te trava. O medo e a ansiedade não deixa você ouvir a Deus claramente. Porque uma coisa é você ouvir ele falar com você, a outra é você discernir a voz dele e saber que ele realmente está falando com você. Entende? Deus está te entregando uma chave. Deus está falando para você algo muito importante ali que você deve colocar em prática na sua vida, mas você não consegue o quê? Discernir que é Ele falando com você por causa do medo e da ansiedade, das confusões que Satanás e os demônios colocam na sua mente. O primeiro lugar que o inimigo vai usar para atacar os filhos de Deus é na mente, pessoal, criando barreiras de medo, de crenças limitantes. Por que você deve guardar dinheiro? Ah, Deus não te ama, Deus não te ouve, Deus não te responde. Ele está te respondendo, só que você não está percebendo. Porque você deixou o quê? Esses medos, essas emoções negativas dominar seu subconsciente, dominar o seu coração. Se que na verdade o que teria que estar dominando a sua mente, o seu coração, é o Espírito Santo de Deus, é Jesus Cristo, é a presença do Altíssimo. Você entende? Você está passando por crise financeira? Você consultou a Deus? Ah, eu consultei. E o que ele falou para você? Entende? Aí a pessoa fica confusa porque ela não sabe o que Deus falou, porque ela viu um vídeo ali, aí o vídeo falou sobre tal assunto, ela escutou a palavra de Deus. Ela viu, ela percebeu, a sua alma, ela percebe. Só que por causa do medo, você fica alimentando o medo, esse medo ele acaba o quê? Tirando aquela palavra. Porque Satanás, ele tá para isso. Deus, ele nunca chega atrasado, Deus é pontual. Deus nunca chega antes e nem depois, ele chega na hora certa, no momento certo. Quem chega atrasado é o inimigo. Satanás que chega atrasado. Satanás nunca é pontual, sempre chega atrasado. Só que tem um porém. Deus ele fala, eu te entrego a palavra, mas você também deve o quê? Orar e vigiar. Receba a minha palavra, mas também guarde a minha palavra para que não caia em tentação. Entende? Você tem que guardar, você tem que o quê? Que perseverar na palavra de Deus. Escutou a palavra dele, escutou a informação que ele te entregou, agora guarda ela. Guarda a palavra dele e coloque ela em prática, pois entenda que sem posicionamento não haverá movimento, e se não houver movimento, não haverá rompimento, seja na sua área financeira ou na sua área de relacionamento. Entende? É uma engrenagem, pessoal. Vocês não podem deixar o medo, a ansiedade, essas perturbações, essas confusões que o inimigo coloca na sua cabeça atrapalhar você de ouvir o Pai. Porque Deus ele vai falar de uma forma simples. Ele usou uma jumenta para falar com um profeta? Sim, ele usou. Mas não significa que ele vai usar um animal para falar com você aqui agora também. Ele mostrou para Elias. Exemplo, Elias. Elias estava preocupado. Elias foi um homem, um profeta muito, mas muito usado por Deus, que eu mesmo admiro muito. Mas teve um momento que Elias o quê? Ficou depressivo, ficou com medo, ansioso. Por quê? Porque ele deixou a ansiedade e o medo dominar o coração dele. E quando a ansiedade e o medo dominou o coração dele, automaticamente
Ele não conseguia o quê? Se movimentar para aquilo que Deus tinha para ele. O medo que a ansiedade trava o ser humano. E a única voz, a única coisa que consegue destravar o ser humano é a voz de Deus. É você o quê? Literalmente, olhando somente para Ele. Focando somente o quê? Em ouvir a Ele. Aí você avança. Aí você continua caminhando. Mas parou de ouvir a voz de Deus, você retrocede, você começa a voltar para trás, tudo de novo. Você entende? Então é muito importante você priorizar a voz do Pai. É muito importante você compreender que você não pode deixar as suas emoções te governar. Senão você trava no caminho, você não prospera, você não é salvo, e nem a sua família vai ser transformada também, nem salva também será. Entende? Você precisa manter a calma, porque Deus ele não trabalha num coração ansioso. Ele sempre falava isso para mim. Filho, eu só vou falar com você quando você se acalmar. Se acalma primeiro. Aí eu falo. Sai do meio dessas pessoas que estão aí falando mais que isso, mais que aquilo. Tipo, se percebe. Em trabalho, quando eu trabalhava, um exemplo aqui, pessoal. Quando eu trabalhava mesmo, uma empresa lá de Salgadinho, muitas pessoas ficavam o quê? Murmurando, reclamando, reclamando, reclamando. Não tinha um que falava ali positivo ali. A maioria só sabe que só sabia o quê? Reclamar. Reclamar, reclamar. Pois entenda que a murmuração, ela cega seu entendimento. Entenda isso. A murmuração é louvor para os demônios. A murmuração atrai a negatividade. A negatividade atrai a ruína. E a ruína é o quê? Destruição em massa. Destruição total na sua vida mesmo. E na vida da sua família depois. Porque você começa a atrair demônios perto de você. Por causa de você ficar murmurando. E tudo isso porque você o quê? Não priorizou em colocar Deus em primeiro lugar e não priorizou em escutar a voz de Deus. Em colocar a voz dele em primeiro lugar. Entende? Então, pessoal, é uma engrenagem, é uma coisa vindo atrás da outra, é uma consequência que vem. Como diz, o salário do pecado é a morte, ruína, morte, destruição. Entende? Então é muito importante você manter a calma. É muito importante você o que acordar cedo e já colocar o Pai em primeiro lugar no seu dia. É muito importante você já compreender que você sem Ele, você não é nada. A sua vida ela não vai andar se você não colocar Ele em primeiro lugar. Entenda que Deus, ele não quer força, porque quem concede força a você é Ele. Quem vai te dar alívio, paz no coração é Ele. A única coisa que Ele pede é obediência. Porque através da sua obediência atrairá a presença dEle. Amém? É só isso. Deus ele quer que você seja obediente. Deus quer que você o quê? Esteja sensível com a voz dEle. E para você estar sensível com a voz dEle, você tem que o quê? Acalmar a sua mente e o seu coração. Acalmar seu interior e focar somente nele. E quando você ouvir as direções, ver as direções dele que ele está mostrando para você, você vai conseguir se mover. E as coisas que ele prometeu para você vai acontecer de uma forma muito linda e extraordinária. A única coisa que ele pede é o quê? Se acalma. Aí ele mostrou para Elias. Elias, você viu que teve terremoto, teve fogo, teve vários tipos de desafio que Deus colocou para ele ali na frente. Mas nenhum daqueles desafios era Deus falando com ele. Porque depois Deus ele veio como que como uma brisa suave para falar com ele. Você está vendo? Você consegue compreender que Deus ele vai falar de uma forma simples. Deus não compete a sua voz com as outras vozes. Ele não vai competir com a voz do inimigo. Deus não vai competir com a voz do inimigo. Ele não vai competir com a voz da sua mente também. Porque são três vozes que passam no nosso subconsciente. Tem a voz da nossa mente, que é os desejos da carne. Tem a voz do inimigo, que é para trazer tristeza, angústia, culpa, condenação. Entende? E tem a voz de Deus, que traz paz, encorajamento, alegria. Entende? Então essa é a diferença. Só que para você poder ouvir essa terceira voz, que é a de Deus, você tem que o quê? Priorizar Ele. Meditar na palavra dEle. Buscar o quê? Priorizar a paz. Como está escrito nos Salmos aqui também, ó, no Salmos 42. Porque está assim tão triste, ó minha alma. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Está vendo? A própria palavra do Salmos 42 já deixa bem claro. Por que está triste, ó minha alma? Não fique triste, alegre-se,
e confie no Senhor de todo o seu coração. Aquiete-se, minha alma. Aquieta. Fale você para sua alma agora. Alma, aquieta-se. Não tem por que eu ficar triste, não tem por que ficar ansioso. Se Deus ele existe, Deus ele já mostrou para você que ele existe, ele já mostrou para você que ele fala, mas por um momento você agiu pela ansiedade e parou de conseguir discernir a voz dele. É só questão de você o quê? Se organizar espiritualmente. É só você se organizar mentalmente, emocionalmente. E aí você vai conseguir retornar a ouvir a voz dele. Mas não fica alimentando esse medo, não fica alimentando a ansiedade, porque isso aí não vai te levar para nada. Isso não vai te ajudar em nada. Isso não vai ajudar você a ouvir a Deus, isso não vai ajudar você a resolver os problemas. E se você tentar resolver na força do seu braço, você tem uma tendência de quebrar a cara. Muito grande mesmo. Entende? Deus não quer que você haja no impulso. Deus quer que você o quê? Seja dependente dele. Só isso. Ele só quer que você obedeça a ele. Ele só quer que você reconheça que ele existe, que ele fala e que ele tá ali. Ele tá vendo você. Ele não tá longe de você. Amém? Então, pessoal, é essa palavra que o Pai queria entregar para vocês. Peço a vocês que, por favor, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, pois tem muitas pessoas que estão passando por isso, pessoal. Muitas pessoas mesmo, pessoal, estão passando por isso, gente. Amém? Tenha compaixão pela vida do próximo também. Não só por si próprio. Amém? Porque Jesus, ele entregou a vida dele por todos nós. Não esqueça disso. Devemos imitar a Cristo, perdoando, ajudando o próximo, seja para entregar a palavra, seja para ensinar, seja para ajudar numa área financeira. Amém? Então, pessoal, haja com humildade, sempre. E coloque Deus em primeiro lugar no seu dia. E a sua vida vai ser transformada, da água para o vinho. Amém, pessoal? Peço que vocês, então, por favor, também se inscreva no canal, habilita o sininho. Amém, pessoal? Não esqueça de habilitar o sininho, porque quando você não habilita o sininho, o YouTube não consegue compreender. O YouTube ele não consegue enviar os próximos vídeos que eu estiver gravando aqui para vocês. Então, por favor, habilite o sininho, amém? Toca no sininho lá e deixa o like e inscreva no canal. Escreva nos comentários o que vocês estão passando, tá tudo certo com vocês aí? Amém, pessoal? Até a próxima.